Oi, gente, tudo bem? Eu vim conversar com vocês hoje sobre o Design Thinking, essa metodologia ativa que está inovando o mundo corporativo, chegando ao mundo da educação. O Design Thinking é uma proposta de trabalho que vai alinhar o pensamento humano. É preciso compreender o que é Design Thinker, significa desenhar o pensamento. Saber as propostas, as ideias, construir com mais facilidade e propor uma inovação, criatividade em vários momentos dentro do espaço educativo. O Design Thinking nos dá condições de construir estratégias, possibilidades e fazer com sustentabilidade e muita humanização um trabalho com qualidade dentro das nossas escolas de Ipojuca. E você aí, coordenador e técnico educacional, que gosta de trabalhar com qualidade, muita criatividade e a inovação que tantos nós precisamos, é preciso compreender o processo do Design Thinking. O Design Thinking tem como proposta principal o ser humano, as pessoas. E aí nós vamos trabalhar os valores que o Design Thinking nos trazem. O Design Thinking trabalha com a empatia, ele trabalha com a colaboração, ele trabalha com a experimentação. Esses são os três valores que o Design Thinking nos apresenta. A empatia é poder entender as emoções, os sentimentos da qual e dos quais os sujeitos, os alunos, professores e toda a equipe da comunidade escolar apresenta. E a empatia não é apenas estar no lugar do outro, mas se permitir viver o que o outro está vivendo. Não é estar com o outro, mas ir com o outro, seguir com o outro. O trabalho de colaboração é eu e você juntos, pensando, desenhando, construindo possibilidades diversas dentro de uma proposta de uma educação colaborativa, onde eu sozinho não consigo fazer nada. É preciso ouvir o aluno, ouvir o professor, ouvir o gestor, os pais, toda a comunidade escolar e fazer aquele desenho de forma colaborativa, coletivamente. Outra ideia é experimentar. Gente, quanto mais você elencar ideias que você tiver e for provando, sentindo, degustando de cada ideia, você vai conseguir crescer cada vez mais dentro de uma proposta de Design Thinking. O teu plano de trabalho de Design Thinking vai dar certo, porque dentro do Design Thinking não há erros, há possibilidades de aprender com aquilo que não deu certo. Não é erro. Não deu certo porque não era o momento, não era o lugar, não era o espaço. É preciso pegar todas as ideias e ver elas como possibilidades. E aí você vai estar experimentando. No Design Thinking, a gente tem 5 fases. Nós temos a descoberta, a interpretação, a ideação, a experimentação, que está também como valor, e a evolução, né? Dentro do Design Thinking, as 5 fases vai buscar solucionar o desafio proposto. Por exemplo, vou citar aqui um desafio, né? O desafio que todos nós devemos ter devido à situação pandêmica que o Brasil e todo mundo passou. Os alunos estão desmotivados, os alunos estão com déficit de aprendizagem lá embaixo, os estudantes não conseguem avançar. Então, olha o desafio. Como fazer para que os nossos estudantes possam avançar cada vez mais dentro do processo de aprendizagem? Este é o desafio. E aí nós vamos construir seguindo as fases. Primeira fase é a descoberta. O nosso desafio é como fazer para que nossos estudantes consigam avançar dentro do processo de aprendizagem neste momento pandêmico. E aí vem a descoberta, né? Então, aí, na descoberta, você começa a construir ideias. Como é que você pode perceber isso? Você precisa abordar esse desafio. Como é que você vai abordar ele? Descobrindo ideias que vai ajudar a solucionar. Como, por exemplo,
né? Primeira situação, a escola precisou realizar um diagnóstico para saber onde se encontram esses alunos dentro do seu nível de aprendizagem, né? E aí você pode criar uma tabela para dizer que tantos alunos estão com dificuldade na leitura, muitos na escrita, outros estão emocionalmente abalados, outros perderam a prática até de copiar a atividade, outros não conseguem alinhar, fazer um diálogo da leitura com a escrita. Então vamos, primeira coisa da descoberta, como é que você vai abordar esses estudantes que estão com déficit, né? Você vai abordar ele fazendo o diagnóstico, né? Um levantamento na sua escola após a chegada desses estudantes, para que esse diagnóstico você vai fazer agora, né, no período de novembro e dezembro, por exemplo, para que a partir de fevereiro você comece a interpretar. Você fez esse levantamento, descobriu, né, como abordar, e aí como é que a gente vai interpretar? Após esse diagnóstico, nós vamos separar esses alunos por faixa etária, né? Qual é a idade desse aluno? Também como é que você pode interpretar? Separar esses alunos por níveis, por nivelamento, né? Qual é o aluno que está no nível ruim em português, que aí você vai ver pelos componentes curriculares, né? Aí você, depois que você interpreta, você vai para a parte da ideação, que é construir ideias para solucionar. Você já abordou esse aluno, fazendo diagnóstico, você interpretou, separando esses alunos por nivelação, por componente curricular, né? E agora você vai criar ideias, estratégias. Quais são as ideias principais dentro da fase de ideação? Você vai procurar construir atividades junto com seus professores, atividades que atendam às habilidades e competências dos alunos em suas especificidades, ou seja, atividades individuais, de acordo com o nível, com o avanço. Aquele aluno que não está conseguindo lembrar das letras do alfabeto, então vamos construir atividades. Aquele aluno que lembra das letras do alfabeto e consegue formar palavras com sílabas comuns, atividades nivelando. Aquele aluno que escreve de 1 a 100, sabe fazer adição simples, mas tem dificuldade de fazer a realização de uma operação matemática envolvendo adição e subtração. Então você vai começar a construir ideias aí, pode ser várias ideias, né, com a sua equipe. Quando chega na experimentação, é quando você vai propor para que esses alunos, né, junto com os seus professores, realizem as tarefas, as atividades construídas, né, pensadas, elaboradas, produzidas. E quando você faz isso com a sua equipe, esse aluno vai experimentando várias situações e você, como professor, você, coordenador, gestor, técnico, junto com o seu professor, vai ver aquelas possibilidades que vai dando certo, né? O aluno vai experimentando a partir das tarefas, das ideias que foram construídas. E a evolução é quando você vai perceber qual foi a atividade executada que deu certo, o que é que pode fazer para melhorar aquela atividade, né? Você vai começar a questionar o aluno a partir de atividades avaliativas, podendo ser uma atividade oral, escrita, dirigida de forma diferente, né? Você vai mostrar para esse aluno onde ele avançou, como ele chegou, como ele está hoje, falar isso para os pais. Isso é o design thinking, gente. Todas as etapas e fases de desenvolvimento. Olha que eu te dei uma ideia e trabalhei todas as fases do design thinking. Com o design thinking, a gente passa a ser mais empoderado, porque ele nos desperta a curiosidade e nos aguça a seguir, nos traz um engajamento muito grande. Então, pega essa ideia que eu te dei de como trabalhar com esse aluno que tem várias dificuldades, o déficit de aprendizagem dele está ruim e como é que a gente vai poder ajudar, tá certo? Qualquer coisa me manda um e-mail, cria um plano de trabalho, me manda por e-mail que eu dou uma olhada para ver se está certo. Senta com a tua equipe, constrói esse plano de trabalho coletivamente
e manda para mim que eu corrijo para vocês, eu ajudo vocês de forma colaborativa, dando mais dicas e vendo se está certo ou errado dentro da proposta do Design Thinker. Fiquem todos com Deus e boa formação em serviço que vocês irão dar show com os professores de vocês.